Como fazer devocional de uma maneira simples e de uma maneira que você possa aproveitar do melhor possível com esse tempo que você vai separar pro Senhor, mesmo que você tenha uma vida mais corrida, que você tenha menos tempo livre para o seu dia. E a maneira que eu vou passar aqui nesse vídeo de você separar esse tempo com o Senhor, primeiro eu vou te explicar o que é um devocional, passos que eu sigo, 4 ou 5 passos ali que eu sigo para aproveitar o melhor que eu posso do meu devocional. E esses passos você pode aplicar mesmo que você tenha pouco tempo livre e se você também tiver mais tempo livre. Você vai fazer dessa mesma forma com tempo ou pouco tempo. Talvez você já saiba o que é um devocional, mas vamos relembrar, ou para você que ainda não sabe o que é um devocional, o que seria o devocional? Devocional é um tempo diário que a gente reserva para o Senhor, é um momento de reflexão, de oração, conhecimento da palavra e uma forma da gente aplicar aquilo que a gente está aprendendo na palavra no nosso dia a dia. Tipo, a gente não vai separar esse momento só para ler e no fim não aplicar nada na nossa vida, né? O devocional é para ter essa comunhão, esse tempo com o Senhor, mas também aplicar esse tempo na nossa vida. Antes de passar para os passos que eu acho importante para o devocional, eu quero trazer uma reflexão para você através de Apocalipse 3:20. Que é um versículo que diz: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvires a minha voz e abrir a porta para mim, entrarei em sua casa e cearei contigo. Esse é um versículo muito conhecido e ele não é um versículo que é falado para pessoas que estão no mundo ou desviadas, mas é falado para a própria igreja. E se a gente está buscando ter esse relacionamento com o Senhor, eu acho muito importante citar esse versículo, porque o Senhor, ele quer ter esse relacionamento conosco, ele não invade a nossa casa, indiferente do inimigo que ele invade, ele não pede permissão, o Senhor, ele tá batendo, ele quer entrar, mas a gente tem que abrir a porta do nosso coração. E eu acho muito importante essa parte ali do cearei contigo, porque ele não vem só para fazer uma visita, tipo, ele vem uma vez na semana, ele vem uma vez no mês. Por isso que o devocional ele é importante todos os dias, porque o Senhor ele quer ter essa comunhão com o ser humano. É sentar na mesa, é ceiar, é conversar, é esse momento de oração, é o conhecimento da palavra. O Senhor ele quer a comunhão com os filhos. Então, sempre que você for sentar para fazer o seu devocional, não faça isso de uma maneira automática, como se fosse, por exemplo, você seguir um cronograma. Faça pensando que o principal convidado ali é o Senhor. E eu vou dar um exemplo aqui para você entender um pouco essa parte da comunhão e da visita. Se você tem um namorado, ou se você é casado, enfim, não sei, eu tenho um amigo muito próximo. Se você mandar mensagem ou falar com ele a cada 2, 3, 4, 5 meses, vai continuar aquela mesma coisa? Não vai dar uma esfriada, e vamos ser bem sinceros, até pra, tipo, uma pessoa casada. Você já pensou uma pessoa que é casada falar com o companheiro uma vez na semana, uma vez a cada 2 meses? Muito provavelmente esse relacionamento até podia terminar. Aí você pensa o porquê que a gente normaliza ter esse momento com o Senhor a cada, sei lá, um mês, uma vez por semana, achando que isso não vai esfriar a nossa fé, por exemplo. E mais um pontinho que eu também acho importante citar, a gente tem que separar esse momento diário para o Senhor, mas acima de tudo, não, tipo assim, achar que o Senhor, ele tá em uma barreira separada da nossa vida. A nossa vida tá aqui, o Senhor tá aqui. Então agora é o momento para o Senhor e o resto da minha vida é o meu trabalho, é a minha família, mas tá tudo alinhado, tá, gente? Esse momento aqui é pra gente sentar, um tempo reservado somente para o Senhor, mas que vocês saiba que o Senhor, ele tá em todos os momentos da sua vida. Ele tá no seu trabalho, ele tá na sua família, ele tá ali enquanto você dorme. Não ache que uma coisa é separada da outra, que sei lá, porque você tá trabalhando, você não pode estar falando com o Senhor. Muitas vezes no meu café da manhã, quando eu tô limpando a casa, eu tô ali em oração, tipo assim, falando com o Senhor, porque eu sei que Ele é meu amigo, Ele não é uma coisa distante que vai estar ali, como se agora que eu vou fazer meu devocional, o Senhor tá aqui. Não, o Senhor ele tá em todos os momentos da sua vida, mas esse momento em específico é um momento que a gente separa exclusivamente para o Senhor, para ouvir mais a palavra do Senhor, mas só reforçando isso para você não achar que o Senhor talvez ele vai estar presente somente quando você está na igreja, somente quando você está separando esse momento, ele está em todos os momentos do seu dia. Vamos agora se preparar para esse momento de leitura, aprendizado e oração? Antes de tudo, não pega, já abre tua Bíblia e sai lendo, abre qualquer parte aleatória, não. Senta, ou sei lá também se quiser de ficar de pé, mas o ponto aqui é reconhecer a presença do Senhor. Como eu acabei de citar, o Senhor ele está em todos os momentos da nossa vida. Mas será que a gente está reconhecendo a presença dele? É esse sentir
O meu reconhecer da presença vem muitas vezes quando eu começo a sentir aqueles arrepios, quando eu começo a chorar, quando começa a dar um negócio estranho no corpo, o coração começa a bater mais rápido, nesse momento que eu sei que eu estou reconhecendo a presença e o Espírito Santo está ali naquele momento. Então é isso que eu te convido a fazer em primeiro, é você sentar, você respirar fundo e não ter pressa. Apesar de você ter pouco tempo, se você tiver pouco tempo, separe em blocos menores cada etapa que eu vou falar aqui, mas é importante que você priorize cada uma delas, para você não fazer isso no automático. Senta, reconhece a presença do Senhor. Assim que você reconheceu a presença do Senhor, a gente vai para o segundo passo, que seria a oração. Não, você ainda não vai ser igual um doido, abrindo a Bíblia, lendo qualquer versículo e pá, acabei, não. Senta, ainda fica um pouco na tua calma. E uma coisa que eu diria muito importante agora na tua oração, peça entendimento e sabedoria para o Senhor. Porque não adianta você abrir a Bíblia, ficar lendo e não tirar um proveito disso, não entender o que o Senhor quer falar com você naquele momento. E não ache, talvez, porque você já leu aquela parte da Bíblia, você não precisa ler de novo, você já sabe, não. O Senhor, ele consegue nos surpreender de maneiras, assim, diferentes sempre. Então, às vezes, a gente pode ler o mesmo texto várias vezes e o Senhor sempre vai trazer, às vezes, uma revelação diferente do que Ele quer falar com a gente através daquele versículo, daquela parte da Bíblia naquele momento. Então, peça, Senhor, me dá entendimento, me dá sabedoria para entender o que o Senhor quer falar comigo através desse versículo, como que eu posso aplicar isso na minha vida. E se você acha que só lendo dá para você tirar um proveito disso, quero que você imagine quando você estava no colégio e a professora pedia para ler uma parte ali daquele livro que você muitas vezes considerava até chato, não queria ler, ou de um monte de gente da sala lendo e você tinha que ler uma coisa que muitas vezes era chata no momento, mas você tinha que aprender. Me diz, sendo muito sincero, que você ali lendo no automático, ou um monte de gente lendo, você conseguia entender o que aquele texto conseguia transmitir? Pode ser que algumas vezes sim, mas pelo menos para mim, muitas das vezes eu não entendia. Simplesmente porque o cérebro estava no automático de apenas reproduzir com a boca ou apenas entrar no meu ouvido ali o que aquelas pessoas estavam falando ou o que eu tinha que dizer através de palavras, só reproduzindo palavras. Mas eu não de verdade entendia o que aquele texto queria transmitir para mim. E é isso que muitas vezes a gente faz lendo a Bíblia, se a gente não pede esse entendimento, essa sabedoria para o Senhor. De Senhor, eu quero entender, eu não quero somente ler. Agora sim, vamos para a terceira parte, a palavra. Nosso alimento divino, que seria a Bíblia. E antes de você pensar em pegar a tua Bíblia, fechar o olho, e eu admito que às vezes eu faço isso, mas se você quer realmente tirar um entendimento, quer se aprofundar na Bíblia, eu não recomendo você fazer isso com frequência, né? Hora ou outra eu faço assim, mas não dependa do seu devocional sendo baseado somente nisso, de pegar, fechar o olho, tá lendo a Bíblia, Senhor, me revela o que o Senhor quer falar comigo hoje, aí abre num lugar aleatório, né? Daí se abriu, veio alguma coisa assim que bateu, opa, o Senhor falou comigo hoje, mas daí se não veio, você, vou tentar de novo, fecha, Senhor, fala o que você quer falar comigo, aí abre num lugar aleatório ali. E, gente, o Senhor pode sim falar com você dessa forma, mas e se ele não falar, vamos dar exemplo, se não for dessa forma? Já pensou se tu abre em alguma parte fora de contexto, até pode distorcer o que aquele versículo, que aquele capítulo queria dizer, por conta do que estava acontecendo na época, era totalmente diferente do que acontece na nossa época hoje em dia. Tá? E você abre uma coisa que você acha que bateu para sua vida naquele momento, mas você está entendendo de uma maneira totalmente distorcida do que aquele livro queria dizer através, né, junto com a época. Então, uma dica que eu te dou, assim, se você quer realmente começar a ter um entendimento melhor sobre a Bíblia, é dar uma pesquisada em alguns livros, de preferência comece ali pelo Novo Testamento, entre Lucas, Mateus, Marcos, que fala ali sobre o Evangelho de Jesus, eu acho uma boa. E começa desde o início, tira ali um capítulo por dia, coloca como objetivo para você seguir um livro, terminar esse livro, assim que você terminou, você vai para outros para você entender de uma maneira geral o que aquele texto quer transmitir. Dessa forma, você vai realmente começar a entender a Bíblia, ter um conhecimento de verdade sobre o que a palavra do Senhor diz, escutar a voz do Senhor, porque o Senhor também fala com a gente dessa forma, e você vai realmente se aprofundar no melhor do que aquele alimento pode trazer. Quarta parte, todas essas partes que eu tô falando aqui são extremamente importantes, mas essa eu quero que você preste muita atenção. Eu já fiz muito assim, não digo que você não tenha que fazer, mas eu vou te falar uma forma que dá para você fazer e a forma mais proveitosa, que é
Dá para você abrir a Bíblia, somente ler ali, ter aquele momento, até anotar algumas partes dentro da Bíblia mesmo, essa preferência de cada um. Tem algumas pessoas que não gostam de riscar a Bíblia, aqui ó gente, muitas vezes eu leio e eu pego lá e passo, né, porque eu sei que eu vou reler, vou voltar ali e eu passar, essa parte aqui é importante, né. Dá para você fazer só assim também, mas tenham um caderninho para vocês anotarem. Esse aqui eu ganhei de uma amiga minha, mas antes desse caderninho aqui de devocional, eu tinha um caderno que se eu achava alguma coisa importante, eu já ia anotando. Não que você tenha que ficar copiando o versículo, copiar aquele capítulo inteiro, mas eu digo anotar para, tipo assim, esse versículo já veio para mim, o que o Senhor quer falar comigo, o que eu entendi através desse versículo. Preciso orar por alguma coisa aqui, que tá aqui dentro. Você força a tua cabeça a pensar para você não somente receber, mas é você se forçar a pensar para você escrever, para, poxa, como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Também uma coisa muito importante da gente anotar. Eu li, mas de que forma que eu posso pegar o que eu aprendi aqui dentro e aplicar isso na minha vida? Ponto muito importante, não dependa de celular e de tablet para você anotar a devocional. Pelo amor de Deus, tenha um caderno. Volta lá para a caneta, para o teu lápis e começa a anotar assim. E o porquê disso? Estudos de neurociência indicam que o desenhar de cada letra ativa partes ali de redes neurais, né, que fazem a gente lembrar muito mais as coisas, que são, no caso, as partes ali da memória. Ou seja, você anotar num caderno vai fazer com que você lembre daquilo que você está anotando com muito mais facilidade do que você ficar digitando, porque o movimento de digitação, ele é literalmente um clique. Você vai dar vários cliques na tela e vai ser muito mais rápido também. Agora, quando a gente senta e a gente anota, cada letra vai despertar uma parte do nosso cérebro que vai obrigar a gente a lembrar muito mais do que somente ficar digitando, sem contar que por a gente fazer isso mais lentamente, muitas vezes a gente vai reduzir aquilo que a gente digitaria um monte no celular ou no tablet, porque é mais rápido, é mais simples. A gente reduz, coloca o que é mais importante, é muito mais fácil também de lembrar. A gente vai para o passo 5 do nosso devocional, que a gente volta para o nosso momento de oração, só que agora a gente vai agradecer. E agora mais um ponto muito importante também, a gente vai agradecer por tudo que a gente aprendeu. Novamente anota se você precisa, tem alguma coisa ali que pegou que você precisa orar, você também pode anotar em forma de oração. Não pega e fala um monte, obrigado Senhor, tchau, papapá, tchau. Vou dar outro exemplo aqui, você faz isso com o teu namorado, você faz isso com o teu amigo, você pega, senta, você fala um monte de coisa pra ele, isso tá me incomodando, ai, eu preciso de ajuda nisso, e pipipi, ou pede um monte de coisa, ai, pipipi, papapá, tchau, tchau, obrigada e vai dormir. Não, né? Pelo amor de Deus. Relacionamento é você falar, mas você também saber ouvir. Então, como que você vai dar tempo pro Senhor falar com você se você nem dá esse tempo? Você pipipi, papapá, tchau. Ora, agradece e permanece na presença. Permanece na presença. O Senhor pode falar com você. Ele fala de diversas formas diferentes. Fala de uma forma comigo, fala de uma forma com você, fala de uma forma com o periquito, papagaio, fulano. Então dá esse tempo para o Senhor falar com você e você novamente também reconhecer que o Senhor está falando com você. E aí que a gente volta para o versículo que eu falei lá no início desse vídeo, que é Apocalipse 3:20, se alguém ouvires a minha voz, se, ou seja, tem um se alguém ouvires a minha voz, o Senhor ele fala, mas será que a gente está sabendo identificar a voz do Senhor ou a gente somente está ignorando? Deixa aqui nos comentários a maneira que você fazia o seu devocional antes de você ver esse vídeo e a maneira que você vai começar a fazer agora. Eu espero de verdade que esses passos possam te ajudar para você começar a fazer um devocional melhor, para você ter um tempo melhor com o Senhor, aproveitar do melhor que você pode. Não esquece de deixar o joinha aqui para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, para que mais vídeos como os que eu faço apareçam para você. Se você quer ver mais vídeos como esse, aprender mais a palavra do Senhor junto comigo, tem mais aqui no canal. Se inscreve também para você receber notificações dos novos vídeos. E é isso, até a próxima.